Você sabia que a aromaterapia já tem muito tempo que é utilizada? Pois é, há mais de 6 mil anos atrás. Olha só a importância da aromaterapia na vida da gente. Naquela época, o ser humano tinha um olfato muito apurado. Era um meio de sobrevivência. Enquanto a medicação, não havia medicação convencional. Então era tudo recorrendo à natureza. Naquela época, queimavam-se as folhas como hoje queimam também, né? E aí, quando queimavam as folhas, subia o aroma das plantas. E aí o ser humano começou a identificar que na queimada daquelas plantas sentiam sonolência ou um estado de vigília, a depender da planta que era queimada. Porque a planta ela produz óleos essenciais. E ela produz para regenerar os seus tecidos, partes adoecidas, alguma problemática, para recuperar os seus tecidos. Também produzia óleos essenciais, produz óleos essenciais para afastar insetos que são nocivos ao seu desenvolvimento. Para afastar aqueles animais que são maléficos, como as pragas, né? Que saem danificando tanto a plantação. E do mesmo modo, a planta também produz óleos essenciais para atrair animais benéficos, como os polinizadores, né? Que fazem todo um processo lindo de auxílio aí no desenvolvimento, no crescimento da planta, na multiplicação. Então, olha só a contradição. Naquela fase, tudo se recorria à natureza. Hoje em dia, nós temos muita modernidade. Que bom! E nós temos menos saúde. Mais desequilíbrios emocionais, mais desarmonias mentais. Nós temos mais toxicidade. A gente respira o ar das substâncias tóxicas, da poluição. A gente utiliza vários produtos dentro de casa, super industrializados. Por isso que tem pessoas que quando adquirem um óleo essencial, e claro, eu estou falando da doTERRA, que você sabe que eu trabalho com a doTERRA, e aí quando abre aquele frasquinho, nossa, é diferente daquele que eu uso em casa. Claro, você usa em casa não é do óleo essencial. Você usa em casa produto sintético. O quanto que o aroma dos produtos sintéticos são modificados. Aqui, 100% puro. A aromaterapia, ela é uma terapia... Perdão, né? A aromaterapia é uma terapia que utiliza os óleos essenciais no tratamento, através de seus aromas. As moléculas do óleo essencial, quando a gente abre um frasquinho, penetra, elas são leves, são pequenas. Penetra nas minhas narinas, entra pelo bulbo olfativo e vai alcançar o sistema límbico, como eu sempre falo. Por isso que muitos desses óleos essenciais, a depender da propriedade do óleo essencial, vai auxiliar na harmonia mental. Vai auxiliar no afastamento de pensamentos negativos. Porque chega lá no nosso sistema límbico, que o nosso sistema límbico fica no cérebro e é responsável por nossas emoções, pelas memórias, pelos sentimentos, pelas lembranças. É por isso que a aromaterapia faz muito bem à vida da gente. E aí, quando você inala esse óleo que penetra as moléculas, penetrou no seu organismo, penetrou no cérebro, vai caindo na nossa corrente sanguínea e a corrente sanguínea vai espalhando por todo o nosso corpo. Em mais ou menos até 2 minutinhos, o óleo essencial da doTERRA já está aqui penetrando todo o meu corpo. É por isso que quando a gente inala um óleo essencial, a gente também desfruta dos seus benefícios a nível celular, porque as moléculas estão dentro da gente, elas penetram. E aí a diferença de um óleo essencial para a diferença de um perfume que não é feito de óleos essenciais puro é imenso. Não tem industrializados. Tem seus próprios compostos químicos dos óleos essenciais, o que é normal, mas não tem sintético. Não tem toda aquela mistura de muitas medicações convencionais. É por isso que hoje em dia muito tem se voltado para a aromaterapia. Muito tem se buscado novamente retornando à natureza. E olha só, logo nessa fase de pandemia, essa fase que tem sido um chamado para que a gente se modifique. Inclusive, aderindo novamente à natureza, recorrendo novamente à natureza, produtos naturais, meios naturais. Então, olha só, né? Quanta contradição, estamos retornando àquela fase, àquela antiguidade, há mais de 6 mil anos atrás, onde se utilizavam óleos essenciais para embalsamar corpos. Olha a importância. E o ser humano já sabia naquela fase. Tudo como experimentos, sem a ciência que não havia ainda como hoje. Experimentos particulares, digamos assim. Queimavam-se as folhas, sentiam o aroma do óleo essencial. Mesmo que não soubesse ainda lidar com tudo aquilo, compreender como acontecia, mas sentia o aroma. Naquela fase, o ser humano queimava as folhas, as plantas, como a gente faz hoje em dia.
né? Queimavam as plantas e sentiam sonolência, sentiam um estado de vigília, ou disposição, ou alegria, a depender do óleo essencial. Porque a planta produz o óleo essencial, como eu falei, e o aroma vem nos trazer todas essas sensações a depender do óleo essencial. O de laranja, por exemplo, que foi o que eu peguei aqui, são óleos cítricos. Os óleos cítricos têm uma propriedade de sensação de alegria, de promover a sensação de alegria, de humor. Então, se queimasse naquela fase uma folhinha de laranja, tinha aquela sensação, aquele sentimento de alegria. E aí foi se descobrindo. A gente queimou planta, de repente se sentiu dessa forma. Que planta é essa? Né? Utilizavam como medicina alternativa, natural. Não existia naquela época sintéticos, industrializados. Partiam-se para onde? Para a natureza, para os óleos essenciais, curando ferimentos, regenerando tecido, curando enfermidades através das plantas. Maceravam-se folhas das plantas para utilizar no ferimento, para utilizar na saúde, para utilizar na alimentação. E olha só, hoje a gente utiliza mais também com as folhas, né? Mas também a gente utiliza com os óleos essenciais, com um frasquinho desse. Lembre que o da Doterra, como eu sempre falo, por ser 100% puro, sem sintéticos, compostos químicos, o próprio óleo essencial já tem. É normal, tá bom? Então, uma gotinha de um óleo essencial da Doterra, por ser puro, equivale a cerca de 28 xícaras de chá da erva. Então, olha o poder, o potencial de um óleo essencial, de um frasquinho desse. Por isso a importância de um aromaterapeuta no acompanhamento, porque não é pelo fato de ser natural que você vai utilizar de qualquer maneira, que você vai tomar a quantidade que você quiser. Não. Tudo vai de acordo com o seu peso, vai de acordo com a sua necessidade, com o que você precisa, com o que você não precisa, e vai do corpo, do organismo de cada um. Eu funciono de uma forma diferente de você. Então, a importância do acompanhamento de um aromaterapeuta é por esses e outros motivos, né? Então, olha só a importância da aromaterapia. E olha só o quanto que ela vem sendo cada vez mais difundida na vida da gente. Temos aderido a esse novo estilo de vida, como alguns falam, que na verdade nunca foi novo, é muito mais antigo do que o que a gente imaginava, há mais de 6.000 anos atrás. Também utilizados em rituais, os aromas dos óleos essenciais. Rituais de casamento, sabe aqueles rituais de Deus também, de oferecimento para os deuses, né? Utilizavam bastante. Perfumaria, cosmético, não havia industrializado. Então, olha só o que é que utilizava? As plantas, de forma natural. É por isso que tem muitos óleos essenciais, como por exemplo o de jasmim, o de rosas, incrível, que são utilizados, podem ser utilizados na perfumaria, como perfume pessoal. O peppermint, por exemplo, é um óleo essencial maravilhoso. Ele dá uma sensação de refrescância, o hortelã-pimenta. Então você pode colocar uma gotinha no hidratante, maravilhoso, e você vai sentir a refrescância. E dali já fica como seu perfume pessoal. Há tantos benefícios, tantas formas de uso da aromaterapia. Tem pessoas que têm medo de ingerir alguns óleos essenciais, nem todos podem. Olha só, mais uma vez a importância de um aromaterapeuta. Mas aqueles que podem, tem que ter acompanhamento, para que você seja orientado, orientada de como utilizar da melhor maneira. Mas tem outras formas que você pode utilizar a aromaterapia sem ser na ingestão e também trabalha a nível celular. Como eu falei, penetra no nosso bulbo olfativo, nas nossas narinas, vai passando pelo bulbo olfativo, chega no nosso sistema límbico, no nosso cérebro. Por isso que os óleos essenciais, os aromas, auxiliam bastante na calma do sistema nervoso ou mesmo na disposição, vai depender do óleo essencial. O de laranja auxilia bastante em questões de ansiedade. Muito bom para auxiliar na calma e na ansiedade. O peppermint, pelo contrário, disposição. Um auxilia na alegria, o outro também. Disposição é alegria. Um, disposição para a vida. O outro, alegria de viver. E inúmeras outras. Um frasquinho desse tem mais ou menos, suas propriedades alcançam mais ou menos 80 patologias. Nossa, né? Tá vendo? Aromaterapia. Leve para a sua vida aquilo que é saudável, que vai agregar benesses à sua vida, que vai agregar a sua saúde mental, a sua saúde emocional, a sua saúde física e a sua saúde espiritual. Porque a aromaterapia utiliza os óleos essenciais com efeitos terapêuticos, que só acontecem quando são 100% puros, sem aditivos sintéticos. E aí, trata do ser humano de uma forma holística. E o que é esse holístico, Ana? Uma visão holística é uma visão que olha o ser humano como um todo. Olha para mim, a aromaterapia não olha, eu podia trazer a psicologia transpessoal, mas enfim.
né? A aromaterapia me trata como um todo. O meu emocional, o meu mental, o meu espiritual e o meu físico. Se o meu mental é tratado, o meu emocional vai acalentando. Porque as emoções elas surgem a partir dos nossos pensamentos. A forma como a gente pensa sobre determinada coisa gera uma emoção. Então, se você tem uma emoção negativa com relação a determinada coisa, surge aquela emoção de raiva, de estresse, se questione qual o meu pensamento com relação a isso. Qual foi o meu pensamento que desencadeou esse sentimento, essa emoção raiva, essa emoção medo. Então, quando a gente inala um óleo essencial, as moléculas do óleo essencial penetram o nosso bulbo olfativo, vai lá para o nosso sistema límbico, que é responsável por nossas emoções, por nossos pensamentos, sentimentos, sensações. Então, olha só a importância da aromaterapia. É por isso que a gente se sente calma, se sente leve, tal como aqueles seres humanos que queimavam as plantas e sentiam o aroma e não entendiam por que acontecia, simplesmente sabiam o que acontecia, porque se sentiam leves ou dispostos a depender da planta que estavam lá queimando. E a partir daí começou todo um processo de pesquisa por todos esses longos anos. Então, olha só a importância da aromaterapia para a vida da gente. Para você ter uma noção de que não é simplesmente para o nosso físico, mas para a nossa alma. Se através do aroma, quando você sente o cheiro, um aroma de um perfume que você mais gosta, alguém passa por você, você sente o cheirinho, você traz alguma lembrança. Nossa, eu usava muito esse perfume, eu era casada com fulano, eu tinha amizade de cicrana, a cicrana usava tanto, que saudade bateu de cicrana. Olha só a aromaterapia, de uma forma saudável, porque as moléculas do óleo essencial, 100% puro, terapêutico, vai penetrar sem aditivos sintéticos. Então vai levar saúde ao nosso campo. É por isso que às vezes desperta alguma memória. Então, olha só novamente a importância da aromaterapia para a vida da gente. Era isso que eu queria falar para vocês um pouquinho hoje, para vocês terem noção da importância, que não é de agora que a aromaterapia é utilizada, não foi agora na pandemia, foi há mais de 6.000 anos atrás, onde foi descoberta em todas essas questões, embalsamar corpos, conservar, né, embalsamar para não ter toda aquela, não apodrecer daquela maneira, né? Cosméticos eram utilizados nos cosméticos, frankincense ou líbano era o mais comercializado. Tá lá na sala meu frankincense, mas vocês já viram eu mostrando aqui o frasquinho e é delicioso o frankincense, né? Até hoje ele é o mais comercializado, mais vendido para questões de pele. Era muito utilizado tanto na perfumaria quanto no cosmético, tratamento de pele. Olha só, de forma saudável, não existia química naquela época, né? Não existia industriais, produtos industrializados, então se utilizavam todo de uma forma natural. E aí estamos hoje em plena alta modernidade, retornando àquelas fases mais antigas, retornando aos mais de 6.000 anos atrás, quando a aromaterapia era tão valorizada. Antes, por ser única, porque não havia um outro caminho. E hoje, ela está retornando a ter esse valor imenso. Porque embora hajam outros caminhos, ela tem se mostrado o melhor caminho de todos os demais tipos de medicação. Mas eu sempre falo, a aromaterapia, ela é uma terapia, é uma técnica terapêutica holística, que vê o ser humano como um todo, como eu já expliquei aqui. E ela nos traz benefícios para todos os nossos campos. É por isso que tem óleos essenciais e quando você inala, você sente os pensamentos negativos saírem, se afastarem. E às vezes até se impressiona, sem entender o que é que aconteceu. Por conta disso, vai lá no nosso sistema límbico, toca lá nas nossas emoções e de uma forma positiva. Tá vendo aí a importância da aromaterapia?